Salve, salve galera! Na aula de hoje a gente vai discutir um pouco, discorrer sobre o processo de independência da América do Sul. Então, corre, cuida, sobe a vinheta e vamos para a nossa aula. Jovens, certamente vocês já ouviram falar em um importante campeonato de futebol aqui da América do Sul, denominado Libertadores da América. No entanto, esse nome ele não é apenas alegado a um simples campeonato de futebol, a uma disputa de times da América, mas sim a uma lembrança histórica memorando os que lutaram pela independência da América do Sul. E aqui a gente cita o Simón Bolívar e o José de San Martín. Eles que foram ali os precursores, eles que foram os que iniciaram esse processo de independência da América do Sul. E, como homenagem, a disputa Libertadores da América é colocada aí até hoje como lembrança desse importante feito histórico no processo da independência da América do Sul. Simón Bolívar foi um dos que mais, digamos que, mereceu esse título de libertador. Agora, por quê, professor? Ora, o Simón Bolívar, ele levou o título de libertador porque ele começou muito cedo a ter ideais de separação, separatistas baseados ali no iluminismo da época. Ele era filho de uma elite crioula, no entanto, muito cedo ele perde seus pais. Então ele fica sendo criado por um tio que era de uma elite crioula, no entanto também criado por escravos. Então Simón Bolívar ele passa a ter contato com duas situações diferentes. Um contexto escravocrata, sendo criado e vendo as lamúrias de um escravo. Então ele entendia essa parte escrava também, ele tinha um senso de humanidade para tentar acabar com a escravidão na América. E também ele tinha contato com a elite crioula que não queria mais ficar submissa à metrópole. É aí que surgem os grandes ideais de Simón Bolívar. Muito cedo ele vai também estudar na Europa, ele participa de alguns discursos e discussões na própria França, em plena Revolução Francesa, e ele passa a ter ideais iluministas. Esses ideais iluministas de Simón Bolívar não era apenas da ideia de separação, da colônia ficar independente, mas uma ideia que superava isso, uma ideia de emancipação, inclusive do próprio povo nativo, uma emancipação inclusive dos negros. E ele passa esse ideal para a sociedade da América na época, sociedade que hoje a gente entende como Bolívia, como Peru, como Equador, como Colômbia. Então ali ele faz um certo tipo de estrutura, endossando ali o seu perfil para emancipar a América. Em termos comparativos, o Simón Bolívar ele vai diferir de George Washington lá nos Estados Unidos, pelo fato de que o George Washington ele era um dos que defendia a manutenção da escravidão. Já o Simón Bolívar, quando ele pensa em uma independência desses países aqui da América do Sul, ele pensa também na ideia emancipatória desses escravos, dos negros. Então, nós temos diferenças, apesar de ele pertencer a um contexto também visando a independência dos Estados Unidos, e ele tinha uma ideia também de uma grande confederação aqui na América do Sul para deixar os territórios mais fortes contra a metrópole. No entanto, ele também queria diferir nesse sentido. Diferença de Simón Bolívar para Dom Pedro I. Aqui no Brasil, Dom Pedro I, ele participa da independência, mas proclamando ali o seu império por meio de uma monarquia. Já o Simón Bolívar, ele pensava em uma grande república, uma república onde seria uma liga americana. É aqui que surge a primeira ideia do pan-americanismo, da ideia de uma grande nação americana dividida entre uma federação com seus estados pertencentes. Então ele tem esses ideais, que são, de certa forma, parecidos com o iluminismo dos Estados Unidos e semelhante à independência do Brasil, mas difere aí na ideia de república e também na ideia de emancipação dos escravos. A metrópole espanhola sentiu dificuldades
de conter esses avanços emancipatórios aqui na América do Sul, e as ideias bolivarianas do Simão Bolívar começaram a ser transpassadas de território para território. O próprio Simão Bolívar, ele consegue no início um avanço, ele também tem derrotas, ele tem que recuar em um determinado momento, mas a sua ideia de transformar a nação sul-americana em um só país confederado, a exemplo dos Estados Unidos, afastando os interesses metropolitanos, conquistando a independência, chega na maior parte das elites e muitos o ajudam. E é bom destacar também que a Espanha sente uma dificuldade porque o clero colonial, esse clero que pertencia à colônia, estava começando a ficar contra a metrópole porque já estava em um período de regalias diminuídas. O que é isso, professor? O clero aqui da América não estava mais recebendo tanto tributo e apoio da metrópole. Então eles passam a apoiar também as elites locais, visando um poder, visando uma política também. E isso influencia bastante porque os padres passam a apoiar esses movimentos emancipatórios. Bem, falar de Simão Bolívar também existe algo controverso, porque o Simão Bolívar, ele queria a independência aqui da América, sim. No entanto, ele não aceitava qualquer um que fosse contra o seu ideal. Tanto é que pessoas que se colocavam contra essa revolução que ele queria implementar eram punidas. A exemplo de alguns nativos, alguns escravos ou descendentes de escravos que não concordavam com o autoritarismo das medidas, eles acabaram ali pagando, inclusive com a própria vida, com massacre. O Simão Bolívar era um militar e ele, quando percebia que existia uma oposição, ele tentava acabar com ela, mesmo que fosse mínima. Ele sabia que a América também era fragmentada e o Simão Bolívar ele fica em um domínio onde a gente pode citar aqui os países da própria Bolívia, países como da Venezuela, do Equador, da Colômbia, a Gran Colômbia, como ele queria formar. Mas, do outro lado, existia o José de San Martín, que era outro líder que cuidou da independência da Argentina, do Uruguai, do Chile, do Peru. E ele acabava entrando em conflito com os ideais de Simão Bolívar. Então percebam, o Simão Bolívar ele vai recuar em um determinado momento, porque se ele fosse querer a independência macro de toda a América do Sul, ele iria entrar também em contato, em conflito com o José de San Martín. E ele tem que recuar. No entanto, os dois ficam sendo lembrados aí como os dois percursores, os dois que são os libertadores da América, a exemplo aí do que a gente tem na Liga, na Copa, o que a gente chama de Libertadores da América, esse campeonato de disputa de times sul-americanos. Então, jovens, a nossa aula se resume a isso, é apenas para a gente tecer aqui um pouco sobre a ideia de libertação da América. Fiquem com Deus e até uma próxima.